Olá, boa tarde para você, meio-dia e 31 minutos. Estamos começando agora a nossa edição do Bahia Meio-Dia de hoje, com aquela imagem tradicional ao vivo de Barreiras, de um ponto mais elevado da cidade. Hoje a gente percebe no panorama que mudou um pouco, né? Algumas nuvens apareceram, o céu não está tão azul, mas mesmo assim o calor permanece bem intenso. 32 graus de temperatura, umidade lá embaixo, sol aberto. Panorama deste mês de setembro em Barreiras, com as imagens ao vivo para você. Agora a gente está mudando para uma outra cidade. Estamos mostrando imagens ao vivo de Ibotirama, aí a ponte sobre o Rio São Francisco, e dá para perceber também que o céu clareou um pouco em relação a ontem, né? Não temos tanta fumaça como na edição de ontem, mas o calor se mantém intenso. Agora 33 graus de temperatura, as imagens de Ibotirama nesse comecinho de tarde no Bahia Meio-Dia. Olha, os bombeiros militares da Bahia e também os brigadistas do Preve Fogo seguem em alerta máximo contra os incêndios florestais. Aqui no oeste, os focos atingiram áreas de Barreiras, de Barra, Baianópolis, Correntina, Formosa do Rio Preto e Cristópolis, grande parte da região. As frentes de fogo também continuam sendo acompanhadas de perto. Em alguns municípios, como Bom Jesus da Lapa, o fogo foi controlado. Mas em outros, como é o caso de São Desidério, o combate ainda segue em andamento. Já, todos os detalhes do combate e também uma atualização do panorama das queimadas aqui na região oeste do estado. E já nós vamos fazer também contato com as nossas equipes ao vivo que participam da edição de hoje do Bahia Meio-Dia. E tem também a previsão do tempo, claro, as imagens ao vivo mostrando os momentos atualizados das cidades do oeste baiano e muita informação para você. Terça-feira, 16 de setembro de 2025, já estamos no ar com as notícias da região oeste. Não sai daí. Meio-dia, 36 minutos. Estamos voltando agora com imagens ao vivo de Correntina, ali no centro da cidade, com o ranchão e também o rio Correntino aparecendo aí, um pedaço bonito para você ver. Perceba também que o céu também, assim como nas outras cidades que nós já mostramos, não está tão enfumaçado como ontem, mas o calor permanece bem intenso. 32 graus de temperatura, 27% de umidade relativa no ar. As imagens ao vivo de Correntina, o paraíso das águas. A gente começa as notícias de hoje falando de um problema, né, que tem incomodado muita gente. É a mistura da temperatura que passa dos 35 graus nos horários mais quentes do dia e a umidade do ar, que cai para menos de 20%. Isso tem feito com que muitas pessoas aqui em Barreiras enfrentem problemas de saúde. Alergias e crises respiratórias provocadas pela variação climática estão lotando postos de saúde, as clínicas da cidade e também a UPA, a unidade de pronto atendimento. Por isso, medidas práticas de cuidados dentro e fora de casa se tornaram tão importantes para crianças, adultos e principalmente idosos. No improviso, o guarda-chuva virou aliado contra o sol forte. É a forma que Dona Edna encontrou para se proteger nesse período de calor intenso e tempo seco aqui no oeste baiano. O sol é muito quente, minha filha. E aí a gente sente também assim um pouco ruim, né? E aí então tem que andar com essa sombrinha para poder parar o sol, porque senão fica difícil. E os cuidados precisam mesmo ser redobrados. As altas temperaturas somadas à baixa umidade do ar e as constantes queimadas aqui no oeste baiano têm causado desconforto e levado muita gente a procurar um atendimento médico. A gente sabe que aqui em Barreiras a gente está em estado de alerta, né? Porque a umidade está em torno de 30%.
E nossa população, infelizmente, é uma população que tem muitos problemas respiratórios, né? Tanto DPOC quanto asma, né? E fora isso, o período sazonal também, com as gripes em geral. A auxiliar administrativa Lidiane sofre com sinusite e enxaquecas, que pioram ainda mais nesta época. Eu sinto fortes dores de cabeça e sinto o cheiro forte de sangue também. E não consigo abaixar minha cabeça, fazer movimentos muito bruscos, porque dói bastante, sinto bastante dor. Já para a Vanusa, que está grávida, o maior desafio é conseguir respirar melhor nesse período de ar seco. É difícil esse período? É difícil, viu? Porque sente muito cansaço, manda a gravidez, né? E aí, por isso que a gente fica de jeito e a gente não... Tipo assim, como a gente vai sufocar, a gente não vai aguentar, né? Mas pede força a Deus que tudo, né, dá certo, né? De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, cidades como Barreiras, Ibotirama e Bom Jesus da Lapa devem registrar nos próximos dias temperaturas máximas variando entre 36 e 37 graus, com a sensação térmica chegando ao próximo dos 40 graus. E o pior, a umidade relativa do ar ficando na casa dos 20%. Seja qual for o cuidado que você tem aí na sua casa, o importante mesmo é sempre manter um ambiente agradável para conseguir passar bem por esse período com tantas variações nas temperaturas e na umidade do ar. E neste caso, o que você faz para tentar amenizar um pouco dos sintomas além da medicação? Eu procuro usar o umidificador, né? Em casa também. Além do umidificador, eu tenho o costume também de colocar uma toalha bem molhada no meu quarto também, para poder passar a noite. Tem que tomar bastante água, um suco. E o remédio que sempre toma também para ajudar para as pressão não subir. Aí para ela ficar mais normal. Entre os grupos mais vulneráveis estão crianças, idosos e gestantes. Para enfrentar esse período, evitar exposição ao sol, usar máscara em dias de muita fumaça e procurar atendimento em casos de sintomas persistentes. Então, assim, um umidificador de ar para quem puder comprar. Quem não puder, coloca um balde de água, uma bacia com água no quarto, tá? É interessante evitar limpar o quarto também com vassoura, porque aquele pozinho fino, ele levanta no ar e fica de 8 a 12 horas no ar. Então não adianta se limpar com vassoura, tá, pessoal? Para quem tem alergia, quem tem rinite alérgica, o que é interessante? Passa um pano molhado, tá, no quarto, principalmente antes de dormir, tá? Sempre trocar a roupa de cama de 2 a 3 vezes por semana, tá? Evitar a questão de tapetes, que acumula poeira também, muito importante, tá bom? E também se hidratar bem, né, pessoal? Beber bastante água, tá? O doutor está coberto de razão, né? Água sempre, mesmo que a gente não tenha sede. Agora, lá em Luiz Eduardo Magalhães, uma outra ocorrência relacionada a fogo foi registrada ontem. Os bombeiros foram chamados e combateram um incêndio numa oficina mecânica. Foi às margens da BR-020. Olha a oficina aí. Ela fica na saída para Brasília. O fogo teria começado numa área de vegetação que fica nos fundos da oficina. E como o mato está muito seco, né, por causa do calor e da baixa umidade relativa do ar, as chamas logo se espalharam e chegaram a um dos cômodos da oficina. Por muito pouco, o fogo não atingiu todo o prédio e até alguns caminhões que estavam estacionados no pátio, pertinho dos tanques de combustível. Olha só o perigo. Depois de controlar as chamas, os bombeiros também fizeram um rescaldo para impedir que o fogo pudesse retornar por causa do calor forte no local. De acordo com a guarnição que trabalhou no combate, não houve feridos. Ainda bem. E agora a gente vai conversar com o Gabriel Pires, justamente lá em Luiz Eduardo Magalhães. Ele vai trazer detalhes atualizados das queimadas na região oeste. Os bombeiros e os brigadistas do Previfogo continuam em pelo menos 8 cidades aqui da região com ações de combate permanente para tentar controlar o fogo. Aqui está então o Gabriel. A gente percebe que é um dia de sol e de calor em Luiz Eduardo Magalhães. Bem-vindo, Gabriel. Boa tarde para você.
Oi, Carlos, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Bahia Meio Dia. Por conta desses incêndios, ontem aqui em Luiz Eduardo Magalhães, um acidente foi provocado, um engavetamento que envolveu 10 veículos, sendo 2 caminhões e 8 carros de passeio. Esse acidente aconteceu na BR-242, a rodovia que liga a Bahia a Tocantins, ontem por volta de 11h30 da manhã. As pessoas que estavam no veículo sofreram escoriações, mas nada de mais grave. De acordo com as informações que foram apuradas por nossa equipe, havia ali, ao lado da rodovia, uma queimada, o que fez com que a fumaça atingisse a pista. Um dos veículos reduziu a velocidade para tentar enxergar melhor e outros carros vieram atrás, colidindo e provocando esse engavetamento que envolveu 10 carros. A Sutrans aqui de Luiz Eduardo Magalhães foi acionada, foi até o local, controlou o trânsito, registrou a ocorrência. A rodovia foi totalmente liberada por volta das 1h30 da tarde, 2 horas depois desse acidente. Esse acidente aí, Carlos, levanta o alerta para o cuidado que todo mundo deve ter nessa época do ano com incêndios, uma vez que um foco pode se espalhar rapidamente, atingir uma beira de rodovia e provocar um grave acidente. Carlos, é com você. Muito obrigado pelas informações, Gabriel. A gente percebeu ali nas imagens, né, como mostramos inclusive na edição de ontem, a quantidade, né, de fogo e como ele se espalhou rapidamente às margens da rodovia. Mais uma vez, obrigado. Gabriel Pires falando com a gente ao vivo de Luiz Eduardo Magalhães. Daqui a pouquinho a gente atualiza a questão do fogo também em outras cidades da região oeste com os números passados pelo bombeiro e também pelo Previfogo. O Bahia Meio Dia vai fazer uma pausa rapidinha e já já a gente volta com outras notícias aqui do oeste do estado para você. Daqui a pouquinho aqui no Bahia Meio Dia nós vamos trazer informações sobre uma cerimônia que aconteceu na UFOB para a entrega de cabelos adaptados para pessoas negras, com cabelos crespos, cacheados, que têm algum tipo de dificuldade para a adaptação desse item. Já já eu trago todos os detalhes. Estamos voltando, imagens ao vivo da capital baiana da fé, centro da cidade. Gruta do Bom Jesus, né? Vegetação seca. Na gruta a gente não vê quase pontos de verde, né? Céu azul por lá, algumas nuvens no céu e a temperatura tradicionalmente alta, né? 33 graus agora no centro da cidade, meio-dia e 48 minutos. Ninguém na esplanada do Bom Jesus por causa do calorão que está fazendo por lá. Imagens ao vivo de Bom Jesus da Lapa. Olha, tem uma novidade muito legal no cerimonial de formatura da UFOB, a Universidade Federal do Oeste Baiano. Alunos que gostam de usar cabelos grandes e volumosos, está na moda inclusive, agora tem à disposição cabelos adaptados que permitem que os cachos naturais sejam mantidos sem a necessidade de tranças ou penteados diferentes. Além do reforço da autoestima, os capelos valorizam também as raízes e a diversidade nas cerimônias de colação de grau. Um detalhe que faz toda a diferença na hora de celebrar a conquista do diploma. Para Judy Kael, que veio do Benin, na África, e mora no Brasil há 9 anos, encontrar um capelo que se ajustasse ao seu cabelo sempre foi um desafio. Ele é formando em administração pela UFOB e já estava na expectativa para esse momento especial. Eu me senti incluindo, né, que isso é importante para a questão da identidade cultural. Nós que temos cabelo afro, isso já nos permite de sentir que a gente é representado. A mesma expectativa está com Taline, formanda em Direito. Natural de Ipiaú, no sul da Bahia, ela mora no oeste baiano há 8 anos. E também vai usar pela primeira vez um capelo adaptado. O modelo tradicional não dá muita alternativa para a gente fazer com o cabelo. Então, uma outra possibilidade é prender o cabelo ou fazer trança, e é o que eu justamente já estava procurando fazer, né? Já estava combinando. Só que aí veio a notícia do evento, né, dessa capelo específico para cabelos negros e fiquei muito feliz porque agora realmente eu vou poder usar ele do jeito que eu queria, que é o Black Power, bem volumoso, que é o que eu gosto de deixar ele.
A cerimônia oficializou a doação dos capelos da UFSB para o FOB. No total, foram 46 capelos adaptados para pessoas negras com cabelos crespos, cacheados ou com algum tipo de dificuldade para a adaptação desse item. A campanha é uma iniciativa da Universidade Federal do Sul da Bahia em parceria com uma empresa de cosméticos e agora chegou ao FOB. Os novos modelos foram pensados respeitando a diversidade e garantindo mais representatividade nas cerimônias de colação de grau. Na minha época, quando eu era criança, você não tinha nada, não existiam produtos que fossem próprios para pessoas negras. Hoje você já tem um monte de coisas, né? Mas a questão do momento da formatura é um momento também que muitas vezes quem tem um cabelo afro, quem tem um cabelo muito cheio, quem tem tranças, quem tem penteados afros, não consegue botar aquele cabelo na cabeça, né? Então muita gente fica frustrado porque não consegue botar. E com isso foi desenvolvido, pensado exatamente desses vários tipos, nos penteados e no tipo de cabelo. Quem precisar do cabelo adaptado já pode solicitar a coordenação da universidade, assim como acontece com as becas fornecidas nos tamanhos tradicionais. O nosso cerimonial para as colações de grau ele já conta com a estrutura básica e agora a gente incorpora mais esse item importante, um item de identidade. Ele vai circular em todas as nossas cerimônias. Então, as colações de grau em Barra, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória, Luiz Eduardo Magalhães e aqui em Barreiras passam a contar agora com mais esse item para que os estudantes possam decidir sobre o uso, a escolha, né, permitir que a identidade deles também sejam respeitadas. A iniciativa faz parte do compromisso da universidade em oferecer cerimônias públicas e acessíveis, sem custo para os estudantes. Uma conquista que vai além do diploma, valorizando histórias, culturas e raízes de quem chega até aqui para celebrar essa vitória. A gente tem aí a Lei 10.639, que fala do ensino de história africana e afro-brasileira nas escolas. Eu acho que todos esses processos fazem parte desse momento da gente colocar a cultura afro, a cultura negra, né, como em evidência e dizer, olha, nós somos um país que tem uma grande população negra e, portanto, a gente precisa pensar sobre essas pessoas, o que é que elas precisam, afinal, né? Legal, né? Parabéns pela atitude da universidade, valorizando também a autoestima dos alunos num momento tão importante como o da colação de grau. Meio-dia e 52, a gente vai para mais um intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho com as últimas notícias desta edição. É rapidinho. Meio-dia e 55, imagens ao vivo do centro de Barreiras, sol e calor para variar, 33 graus de temperatura, 26% de umidade relativa no ar. Para você que está chegando agora, né, ligando a televisão, nesta edição a gente fala do combate intenso dos bombeiros e dos brigadistas do Preve Fogo em relação às queimadas, né, que estão acontecendo em toda a nossa região praticamente. Vamos conversar com o Gabriel Pires mais uma vez para ele dar uma atualizada para a gente em relação a estas ocorrências. Quais são as informações que você tem, as mais atualizadas, Gabriel, por favor? A situação mais crítica, Carlos, acontece em Barra, onde o combate ao incêndio já alcança aí 17 dias em que as equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para combater as chamas, inclusive com a utilização de aeronaves e de pessoas também no solo, equipamentos da prefeitura para tentar fazer aí a contenção do fogo. Condição semelhante também acontece em Baianópolis, onde o combate chega ao 4º dia, em Formosa do Rio Preto também 4º dia, Correntina 5º dia, Bom Jesus da Lapa. Ontem a equipe fez o 2º dia de combate, em Cristópolis também houve combate, São Desidério, em Barreiras, o fogo se concentra na Serra do Saco. As equipes do Corpo de Bombeiros da Preve Fogo também realizam aí o monitoramento para evitar que esses pontos quentes se espalhem. Carlos, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, 55 municípios da Bahia estão em alerta laranja de baixa umidade. Nos períodos mais quentes do dia, a umidade relativa do ar pode variar de 12% a 20%, quando o ideal, de acordo com a OMS, é de 60%. A situação é bem crítica, principalmente nesse mês de setembro. É com você. É verdade, um setembro com cara de setembro mesmo, né? Calor e baixa umidade. Obrigado, Gabriel Pires, ao vivo então, direto de Luiz Eduardo Magalhães. Agora a gente vai mudar de assunto.
qualidade de vida, saúde e segurança no trânsito. Lá em Luiz Eduardo Magalhães, a unidade do SEST Senat já é uma referência para motoristas, profissionais da logística e também para a comunidade em geral. Além de atendimentos de saúde, em várias especialidades, a instituição oferece cursos de qualificação que ajudam a formar condutores mais preparados e conscientes também. Julinei está finalizando o tratamento bucal. Fazer uma limpeza, um tratamento, tudo, 100%. A gente tem total acessibilidade, marcação de consulta, horário disponível bastante sempre. Aqui o atendimento é 100% de qualidade. Os atendimentos do Serviço Social do Transporte, o SEST, e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, o SENAT, são oferecidos a motoristas, servidores de logística, dependentes e comunidade em geral. A unidade de Luiz Eduardo Magalhães oferta serviços de saúde nas áreas de odontologia, fisioterapia, nutrição e psicologia. A gente também atende o que a gente chama de trabalhadores da comunidade, né? Então a gente consegue atender esse público, que seria todas as demais pessoas da cidade, com um valor totalmente acessível. Então, como a gente não tem fins lucrativos, a gente tem um valor muito abaixo do que é cobrado no mercado tradicionalmente. A unidade foi inaugurada há 3 anos. Por mês, são realizados cerca de 400 atendimentos. Os serviços acontecem na sede do SEST Senat e também em empresas de logística e transporte. Os condutores podem se inscrever em cursos de qualificação e simulação de direção. A gente sabe que o trânsito hoje é o que mais causa mortes hoje, né? Principalmente a negligência, ou a imprudência ou a imperícia. Então, a proposta é justamente trabalhar com esses condutores em termos de comportamento de consciência e também a parte prática, técnica desses condutores, de saber conduzir melhor, de saber operar em uma situação de risco, numa situação de emergência. Então, a gente atende as empresas, tá? A gente atende o público, a comunidade como geral, né? E essa é a nossa proposta, de melhorar a qualidade de vida dele e, consequentemente, melhorar também o trânsito hoje no nosso país e na nossa cidade, especificamente. O SEST Senat tem 8 unidades espalhadas pela Bahia. Luiz Eduardo Magalhães é a única cidade do Oeste a ter uma sede. O município foi escolhido por ser um importante polo de logística para empresas da região. Luiz Eduardo Magalhães é uma das cidades mais pulsantes do oeste da Bahia, a cidade que vem mais crescendo aí, se a gente fizer uma comparação a nível Brasil. Então, de maneira estratégica, considerando o alto índice de transportadoras dentro da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, essa decisão ela foi tomada de forma estratégica pelo Conselho Regional da Bahia e assim a gente construiu essa unidade dentro da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, com o objetivo de vir a crescer cada dia mais, atendendo tanto a comunidade quanto o transporte local e as cidades vizinhas. 13h em ponto, assim nós estamos concluindo mais uma edição do Bahia Meio-Dia. Outras notícias da região oeste, amanhã, a partir das 12h30. Lembrando para você, se for sair de casa naquele horário mais quente, né, agora está chegando aí 13h, leve a garrafinha de água e passe o protetor. Tchau, gente.